Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim das Eleições especial da 20ª legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber dos novatos e dos veteranos o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio o deputado reeleito Coronel Sandro, do PL. Coronel Sandro assume em 2023 o segundo mandato na Assembleia, é de Galileia, no Vale do Rio Doce, perto de Governador Valadares, militar da reserva. Na ativa, comandou a PM nas regiões de Valadares e Teófilo Otoni. Foi também diretor executivo da Univale, preside a Comissão Extraordinária das Privatizações e é membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado. Parabéns pela reeleição aí. Obrigado, boa tarde, Fernanda, boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. O senhor teve 65.173 votos e me contava que foram em 690 municípios? Exatamente, foi uma votação, na minha avaliação, expressiva e também diluída em muitos municípios de Minas Gerais, o que eu acredito torna a minha responsabilidade maior ainda por representar tantos municípios aqui do nosso estado. O senhor trabalhou muito ali na região do Vale, né, do Vale do Rio Doce, Mucuri. Como é que foi essa campanha, deputado? As bases principais que proporcionaram essa votação e, consequentemente, a minha eleição, elas estão posicionadas no Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Vale do Aço. É natural porque é a região a qual eu pertenço, onde nasci, onde trabalhei por mais tempo na Polícia Militar. E o trabalho de campanha foi mais intenso lá nesses municípios. A gente procurou manter a essência que nos trouxe aqui à Assembleia na primeira eleição, que é a defesa de princípios e valores conservadores, associados agora a uma ação municipalista, em que tivemos a oportunidade de poder ajudar nesse mandato mais de 100 municípios, e isso também foi fundamental para que a gente pudesse ter tido êxito na eleição. Qual foi uma demanda dos municípios que você acha que pôde atender com o mandato? Em decorrência da pandemia, nesse período, nesse mandato nosso, na 19ª legislatura, eu acredito que a demanda principal foi em relação à saúde, pelo menos naquele período de pandemia e do pós-pandemia também. Mas os municípios mineiros, eles têm muitas carências e, dependendo da região, a carência é maior ainda. E a minha região, desses vales, né, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha principalmente, são vales que estão na região, vamos dizer assim, mais carente do estado de Minas Gerais. E essa carência ela é refletida nos municípios. Então, a ação parlamentar que a gente faz, principalmente aquelas de proporcionar emendas ao orçamento para que os municípios possam atender aquelas demandas, é crucial para que eles possam fechar as contas no final do ano. Então, a gente trabalhou muito isso e eu espero continuar repetindo nesse segundo mandato agora. Como é que o senhor avalia o primeiro mandato? O senhor veio aí de uma atuação na Polícia Militar e depois também na própria universidade. Como é que o senhor avalia a atuação aqui no Parlamento? O senhor veio no Parlamento e aí teve a conversa das forças, o senhor ficou no bloco de situação, tinha também o bloco independente, o bloco de oposição. Como é que o senhor avaliou essa atuação como político mesmo? Bom, é interessante essa pergunta porque a gente ouviu dos parlamentares mais antigos aqui que anterior a essa legislatura, que nós estamos nela no momento, havia uma dependência muito grande, praticamente quase que uma subordinação da Assembleia Legislativa ao interesse do governo de plantão, que impunha uma maioria e com essa maioria passava o rolo compressor, para usar uma expressão muito comum aqui na casa, aprovando ou não aprovando aquilo que quisesse. O grande ganho e que eu presenciei e pude participar nessa legislatura é que a Assembleia adquiriu uma certa independência do Poder Executivo. Tem seus aspectos positivos, muitos, tem alguns aspectos negativos, mas é natural. É o ponto de equilíbrio que eu acho que foi resgatado para colocar o parlamento no mesmo patamar do Poder Executivo e assim fazer com que as coisas fluíssem. Talvez isso não seja de muito interesse do governo, do Poder Executivo, mas eu vejo que é uma tendência natural e que isso seja preservado aqui em Minas Gerais. É claro que
não há necessidade, eu nem defendo isso, que o governo, principalmente o governo Romeu Zema, que é na minha avaliação, o melhor governo de Minas Gerais nos últimos tempos, pelo menos desde que eu me entendo como gente, ele não deve ter uma oposição aqui radical, oposição por oposição. A Assembleia tem que resguardar a sua independência, mas sim dar todo o suporte para esse governo reeleito legitimamente no primeiro turno, para que ele possa implementar as suas propostas e cumprir os compromissos que ele fez com a população. Então, aqui na Assembleia, nós não podemos atrapalhar isso. Ao contrário, nós temos que ajudar, mas mantendo essa independência conquistada, que eu acho que ela é fundamental para a democracia, fundamental para a Assembleia Legislativa e até mesmo como um contrapeso, um freio e contrapeso para eventuais ações do governo que não sejam de interesse da coletividade em Minas Gerais. E esse trabalho, por exemplo, de fiscalização que suscita aqui da Assembleia em relação, a gente vê no Assembleia Fiscaliza, e o senhor também viu na Comissão de Segurança mesmo, né, que o senhor atuou muito. Na Comissão de Segurança, alguns momentos foi de firme cobrança do governo em relação ao estatuto, por exemplo, da Polícia Civil e outras pautas que circularam lá, né? Isso, porque quando se trata de segurança, tem algumas áreas no poder público que são muito sensíveis. A segurança pública é uma delas, ao lado aí da saúde, da educação. Pode ficar só nessas três. E a gente tem que entender que quando se tem um servidor da segurança pública, seja ele militar ou civil, que tem as suas demandas atendidas, ele tem que ser bem remunerado, tem que ter bons equipamentos, armamento adequado, tem que ter uma ótima assistência à saúde, porque ele tem que estar sempre rígido, porque a missão é espinhosa, trabalhar na segurança pública, proteger as pessoas, combater o crime, é perigoso, coloca a vida em risco. Então, quem coloca a vida em risco por nós, ele tem que ter um tratamento não privilegiado, mas diferenciar de acordo com a característica da sua atividade. E aqui a Assembleia sempre foi muito incisiva, através da atuação da bancada da segurança pública principalmente, nas cobranças para que isso fosse reconhecido na segurança pública, que o próprio governador Romeu Zema, que foi reeleito, digo, legitimamente e com méritos, ele mesmo reconhece, e vez ou outra ele está aí nos meios de comunicação dizendo que Minas é o lugar mais seguro do Brasil para se viver. Então, isso deve ser o quê? Aos profissionais de segurança pública de Minas Gerais. E, deputado, essa vai continuar sendo uma bandeira forte do senhor aqui? O meu compromisso com a segurança pública, ele nunca vai acabar. Enquanto eu estiver aqui no parlamento, defender a instituição e defender os profissionais da segurança pública vai fazer parte do meu dia a dia. Então, qualquer coisa que acontecer, se houver conflito, eu estou com a segurança pública. E cresceu, né, a bancada da segurança aqui, né? Isso é ótimo, porque quanto mais representatividade, mais capacidade a gente tem de sensibilizar o governo para que ele possa atender às necessidades dessa área, que é muito sensível e muito importante para o povo de Minas. E a gente acredita que com esses reforços que chegaram, nós vamos ter condições de fazer essa defesa com mais maestria, com mais força e com mais possibilidade de êxitos. Como que o senhor avalia o posicionamento do PL agora no próximo parlamento, né? Nós tivemos um crescimento, a bancada está com 9, agora a segunda maior bancada da Assembleia. Como é que o senhor avalia que deva ser a atuação do PL? Olha, a atuação do PL ela tem que ser adequada à votação que o PL teve em todo o Brasil, não só em Minas Gerais. Mais de 58 milhões de votos para um presidente que infelizmente não foi reeleito, a gente lamenta, mas o que a gente tem que buscar é manter acesa essa chama da defesa que a gente fez de princípios. O PL já foi declarado pelo seu presidente em Brasília, inclusive, que é um partido essencialmente conservador e vai atuar nessa linha, porque a nossa visão de mundo é diferente da visão daqueles que ganharam a eleição em nível nacional. Muito próxima, com pequenas diferenças, da visão do nosso governador Romeu Zema. A gente está praticamente no mesmo espectro ideológico, com pequenas diferenças naturalmente. Então, na minha avaliação, o PL tem que honrar o compromisso que foi feito antes da eleição, que é de apoiar o governo Zema
porque foi esse o acordo firmado para que o governador Romeu Zema apoiasse a reeleição do presidente Bolsonaro. E em política não se escreve nada, em política cumpre-se o que foi acordado verbalmente. E nós, então, pretendemos assim, e eu espero que o meu partido pense como eu, é continuar aqui na Assembleia fazendo a defesa daquilo que a gente acredita, apoiando o governo, dentro daquele apoio que eu falo, é o apoio sensato, não é o apoio cego. Mas, como nós temos praticamente quase tudo em comum, não vai ser dificuldade. Reforçar a base dele. Exatamente. E manter vivos aqueles princípios e valores que nortearam as nossas campanhas, que é a defesa da família, a defesa da vida, da liberdade, a defesa da pátria, o bom uso do recurso público, a proteção das crianças em sala de aula principalmente, enfim, proteger todos os cidadãos mineiros sem diferenciações entre brancos e negros, entre alunos e professores, entre patrão e empregado, entre homem e mulher, entre hétero e homossexuais, porque nós somos todos iguais. Então nós não podemos fomentar o conflito entre as classes ou pessoas diferentes para poder ganhar algum dividendo político à frente. Nós não defendemos isso não, nós fazemos a defesa do ser humano como um todo, porque eu acho que esse é o caminho para a gente alcançar a felicidade total. E o senhor acredita que será possível, porque nós viemos de uma campanha muito acirrada, né, de polarização. Será possível conduzir bem esse diálogo aqui no parlamento, levando em conta a experiência que o senhor já teve no primeiro mandato? Olha, eu acredito que sim. A política em Minas ela tem uma peculiaridade, talvez diferente de outros lugares. Aqui a gente sempre busca resolver as coisas pelo consenso. Eu observei isso no primeiro mandato. É claro que não pode haver consenso em questões em que nós temos posições completamente opostas aos parlamentares da esquerda. Isso não tem consenso. Mas, de regra, eu acredito que alguns momentos eles vão ser acirrados, dependendo do tema em questão, em debate ou em votação, mas naquilo que não conflitar de forma radical e puder ser encontrado um meio termo, eu acredito que assim vai ser resolvido, porque sempre foi resolvido aqui na Assembleia dessa maneira. Mas tenham uma certeza, em momento algum, falo por mim e acredito por grande parte dos nossos colegas de bancada do PL, nós não vamos arrefecer em momento algum para que qualquer pauta de esquerda ou progressista, como querem hoje chamar, avance aqui na Assembleia de Minas Gerais. Deputado, o senhor citou, só para a gente finalizar, para a gente falar também da educação, né? Que o senhor é membro efetivo da Comissão de Educação. Essa também será uma comissão que o senhor continuará participando? Pretendo continuar como um membro efetivo, ou talvez, dependendo do que avançar, porque, infelizmente, nessa legislatura, a Comissão de Educação esteve comandada por um partido de esquerda, com uma maioria de esquerda. E, lamentavelmente, pouco se fez pela educação, ou quase nada. Outro dia eu disse até em plenário, na verdade, a Comissão de Educação aqui da Assembleia ela é um puxadinho do Sindiúti, da CUT e de partido político de esquerda. Eu acho que não deveria ser assim, porque nós temos problemas sérios na educação e que não são em decorrência da falta de recursos. Muito pelo contrário. Nós somos mal avaliados, nossos alunos, em quaisquer teste de avaliação internacional que se faz aí. Os estudantes brasileiros estão em último lugar. Então, nós temos sim que buscar qualidade. Na sala de aula, as crianças têm que aprender, crianças, os pré-adolescentes, os jovens. A sala de aula não é lugar para fazer militância política, não é para falar que candidato A ou B, presidente A ou B é ruim ou é bom, não. Isso é coisa que tem que estar fora da sala de aula. E na Comissão de Educação, o meu pleito, inclusive, vai ser junto ao partido para que a gente tenha o controle dessa comissão, porque ela é fundamental na preparação para as gerações futuras. Então, sim, de uma forma ou de outra, eu vou estar na Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa nessa 20ª legislatura também. Ok, deputado, eu agradeço ao senhor então, desejo boa sorte no próximo mandato. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer Posso encerrar? Claro, pode. Eu tenho compromissos com o Vale do Rio Doce e do Mucuri, principalmente
de atuar junto ao governo para que o hospital regional dos 2 municípios seja concluído, porque já passou da hora, tem muito tempo que está lá parada aquela obra lá caindo aos pedaços, não deveria acontecer assim. E reafirmar que o meu compromisso com os municípios de Minas Gerais nessa ação municipalista poderão sempre contar comigo aqui. E minha meta principal para governador Valadares é fazer o hospital regional entrar em funcionamento, concluir a obra e funcionar para atender a saúde do povo lá. Ok, muito obrigada, deputado Coronel Sandro, do PL, que estará na 20ª legislatura. Estamos ouvindo todos os parlamentares que vão compor o novo Parlamento Mineiro. Continue com a gente, TV Assembleia, eleições com todas as vozes.